Saiu agora há pouco uma notícia, inclusive no canal do Jorge Nicola, falando a respeito do Germancano, que recebeu uma proposta dos Emirados Árabes e recusou. Segundo o jornalista, o Cano quer ficar no Vasco, cumprir o contrato e recolocar o time na Série A. Eu não ouvi falar a respeito desse assunto, só tinha que falar para vocês que saiu agora há pouco. Eu vim trazer 3 assuntos aqui para a gente debater. O primeiro, eu falei ontem da rescisão do Wesley. Eu vou mostrar uma conversa do Wesley com um torcedor nas redes sociais, no Instagram, aonde o Wesley fala que foi sacaneado por essa gestão. O segundo assunto é sobre o Marcelo Cabo e uma possível demissão se rolar um tropeço no sábado amanhã, no jogo contra o CRB em São Januário, às 4h30, ele pode cair. E o terceiro é sobre 3 reforços que o Vasco está trabalhando para buscar, para trazer um zagueiro, um lateral esquerdo e um atacante. Depois da vinheta a gente volta para falar desses 3 temas aqui no canal Vascaíno do Cerrado. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal para você que gosta de dar uma moral, que gosta de assistir os vídeos aqui. Conto com o seu joinha, conto com o seu like, que é importante, fundamental para esse vídeo chegar em mais vascaínos no YouTube. Chegou a primeira vez? Te convido a assistir os vídeos, se gostar se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram para a gente poder divulgar o canal lá também. Então, dito isso e sem enrolação como de sempre, vamos partir para a notícia, vamos falar do Vasco da Gama. Antes, mais uma vez, para as pessoas que não acompanharam os vídeos de ontem, essa hashtag Fora do Vasco, que está crescendo entre os canais, que está unindo aí os canais de YouTube, o torcedor, com uma manifestação, primeiro na internet, contra esses gestores, vai continuar nos vídeos. Então você vai ver em todos os vídeos a hashtag Fora do Vasco. Inclusive ontem uma live lá no Léo Lacerda, uma live protesto que rolou no Super Papo Vascaíno, que agora chama Expresso da Gama, e depois uma live protesto lá no Léo Lacerda, no Na Torcida Vascaíno, onde a gente falou de tudo que vem acontecendo no Vasco, o que foi de pessoas levantando a hashtag Fora do Vasco. Inclusive o próprio Levenciano chegou aí no chat e postar ali a hashtag Fora do Vasco. É o que a gente quer, essas pessoas fora do Vasco. Não dá para esperar da justiça, não dá para esperar mais. O que tem acontecido no clube hoje já passou do limite. Esse Vasco não tem condições de brigar ou de voltar para ser o Vasco que a gente idealiza, que a gente espera. O que a gente vê é uma sequência de coisas ruins e o Vasco cada vez pior, né? Como eu falei na live do professor Mariotti e do Léo, havia ali uma previsão da galera do BNDES, o Adriano Mendes, o João Marcos Amorim, enfim, todos que trabalharam na gestão do Alexandre Campelo, que estão hoje na gestão do Jorge Salgado, de que o Vasco ia chegar em 2024 devendo só 114 milhões de reais. Naquela altura a gente devia algo em torno de 400 a 500 milhões. Ao invés de chegar em 2021 se aproximando dessa conta, ou regredindo, ou diminuindo, a gente partiu de uma conta de 400 milhões e hoje o Vasco tem quase 900 milhões em dívida, pode virar o ano que vem com quase 1 bilhão de dívida. Então não tem como você enxergar uma progressão, uma evolução de que o Vasco vai chegar em 2024 devendo 114 milhões de reais e muito menos que esse Vasco dessa turma da austeridade vai ser um Vasco campeão daqui a 10 anos. Por mais que essa ideia de 10 anos seja um absurdo, seja bizonha, seja ridícula, é difícil você acreditar que o Vasco daqui a 10, 15 anos vai ser campeão se ao passar dos anos a dívida só aumenta, o time cada vez pior, agora disputando uma Série B com o risco sério de cair para a Série C. Não tem como a gente entender que isso é um movimento de subida, que a gente está indo no caminho certo, no rumo certo, como diz aí o próprio Campelo e o Adriano Mendes. Então, por isso, a gente vai fazer o protesto hashtag Fora do Vasco. Todos vocês, todos dessa gestão, a gente quer fora do Vasco.
presidente Jorge Salgado, vice-presidente Carlos Osório, o VP de marketing Vitor Roma, todos da gestão, a gente quer fora do Vasco da Gama, inclusive esse empresário Carlos Leite. É isso que o torcedor quer e por isso a gente está protestando nas redes sociais. Parece que vão marcar manifestações também e vai rolar muita coisa essa semana com relação a esses protestos. Só você ficar ligado, vamos seguir aqui, vamos falar primeiro falando em protesto, o técnico Marcelo Cabo, que enfrenta o Vasco, que enfrenta o CRB amanhã às 4h30, está pressionado e pode ser demitido amanhã. Aí entra aquela discussão de que demitir o técnico vai ser a solução. É óbvio que ele está fazendo algumas coisas que não vem agradando o torcedor. Amanhã, inclusive, ele pode mudar o esquema, ele pode entrar diferente, não jogar com 3 atacantes. Parece que eles vão tirar do time o Léo Matos por desgaste, não sei se realmente é por desgaste. Vai jogar o Zeca para jogar de lateral direito e entrar com o Riquelme. Talvez a gente vai ter laterais diferentes para essa partida amanhã. Então, assim, eu vou deixar a minha opinião como sempre. Eu acho que, e olha que o ano passado eu briguei muito para alguns técnicos saírem do Vasco. Esse ano eu não caio nessa cilada, porque o problema, gente, não são os jogadores, o problema não é o técnico, o problema são as pessoas que colocaram, o problema é toda a estrutura lá de cima, que criou essa estrutura fraquíssima embaixo, que a gente vê esse resultado no campo. Então não adianta você tacar pedra, ameaçar jogador, não adianta você demitir treinador, ameaçar treinador, não adianta, eles não têm culpa, eles são profissionais que foram contratados. Se não jogam nada, os responsáveis são quem planejou o futebol. Se você quer tacar pedra, se você quer discutir, se você quer protestar, não faça isso com os jogadores. Vá protestar, vai discutir, vai xingar, vai cobrar esses gestores. É isso que a gente tem que fazer. É cobrar o problema lá em cima, não o resultado dele aqui embaixo. Não adianta a gente ficar brigando para substituir jogador, tira um, coloca outro, tira o Morato, coloca o Léo Jabá, tira o Hernando, coloca o Miranda, tira o Miranda, coloca o Hernando, tira o Michel, coloca o Rômulo, e nada se resolve porque o elenco é fraco, é mal montado, porque precisa de jogadores para chegar e ser titular e resolver o problema. O Vasco é um time muito grande para ser um time de Série B. Hoje a gente tem um time de Série B. Não é o clube que é Série B. A gente tem um time montado para jogar uma Série B que joga de igual para igual com times de Série C, inclusive, e Série D. Então não adianta você bater em jogador ou bater em treinador. A cobrança tem que ser feita lá em cima, com os verdadeiros responsáveis, que são essas pessoas que tomaram o Vasco, o Jorge Salgado, Carlos Osório, Vitor Roma, Adriano Mendes, todos esses que estão na gestão. São eles que tem que ser cobrados, tá? Não adianta. Vão mandar o treinador embora, vai chegar um outro, muda jogador e nada vai mudar no Vasco da Gama, beleza? Vamos seguir aqui, falamos do Marcelo Cabo, agora a gente vai falar sobre o Alexandre Pássaro, que é outro que também chegou, não sei se a culpa é dele, porque com essa gestão a gente sabe que não tem dinheiro para contratação, então ele é mais do mesmo. Contratou jogadores aí, dos 10 contratados, hoje você tem 2 ali que você fala que, 3, vamos botar 3 que podem ser titulares desse time, dos 10. O Vanderlei, o Zeca e o Marquinhos Gabriel. Esses 3 têm condições de ser titulares desse time. Aí você tem os meia boca ali que você não sabe se vão ser ou não vão ser, vão disputar. Tem o Léo Jabá, tem o Morato, enfim, tem alguns jogadores que têm condições de brigar pela titularidade. Não vão ser titulares, mas vão brigar. Agora tem jogadores que foram contratados só para encher linguiça, que é o caso do Hernando, que é o caso do Rômulo, que é o caso do Sarrafiori. O Daniel Amorim é para ser reserva. A gente precisa de jogador para ser titular. Então eu vi uma matéria hoje falando que o Vasco está em busca de 3 jogadores, um zagueiro, um lateral esquerdo, parece que já é mesmo para o Zeca jogar na lateral direita, e um atacante de velocidade. Mas aí, vai ser igual esses que foram contratados? Jogadores que voltam de cirurgia, jogadores que jogaram futebol há muito tempo, ou vão ser jogadores para chegar e resolver o problema? Não adianta contratar 12, 15 jogadores, era melhor ter contratado 6, mais 6 bons jogadores. E isso não tiveram a cabeça ou não tiveram o planejamento para fazer. Se você contrata 8 bons jogadores ao invés de 12 bons, agora vai partir para 13.
8 bons jogadores ao invés de 13, com certeza a gente tinha um time muito mais competitivo. Essa é a minha humilde opinião, tá bom? Então tá aí o Vasco que busca 3 reforços, tomara que não sejam mais 3 refugos para a gente ficar aqui se martirizando a cada rodada com um time horrível dentro de campo. Agora eu vou falar do Wesley, que rescindiu o contrato ontem, conseguiu na justiça, depois de ter aí salários atrasados, fundo de garantia, ser escanteado. E aí tem uma mensagem que ele trocou com um torcedor do Vasco no Instagram que chamou a atenção, onde ele fala que essa gestão foi suja com ele, fizeram uma sacanagem com ele. É uma conversa com o Wesley e o Diego Aires. Eu até anotei a conversa aqui, onde o Diego Aires pergunta para o Wesley o seguinte: mas por que o Castanho ficou mesmo tempo e teve os mesmos problemas que o seu e mesmo assim não colocou o clube na justiça? Perguntou o Diego para ele. E ele falou: eles não me deram essa opção. Você ficaria no Vasco? O seu desejo era permanecer? Aí o Wesley respondeu: pode acreditar que sim. Ano passado, por causa da pandemia, ficamos 9 meses sem receber imagem e 4 meses sem receber o salário da carteira, né? Sem receber, e não entrei na justiça. Sou sujeito homem, irmão, só que foram sujos demais. Aí o cara fala: infelizmente não é o Vasco o culpado, e sim o Campelo, porque a torcida cobra a todo momento o certo, o direito de vocês. Aí ele colocou aqui: o Vasco é muito grande, irmão, a torcida é top, mas na minha situação foi a atual gestão. Ele cobra na justiça 8.700.000 reais de indenização, tem danos morais e um monte de situação, fundo de garantia não recolhido, 13º, essa bomba que o Vasco insiste em ir empurrando com a barriga para os próximos ou para alguém que assumir lá na frente entrar e se ferrar, como sempre aconteceu no Vasco, e está acontecendo com essa gestão, e nada mudou. Os salários estão sendo pagos com dinheiro emprestado, esse empréstimo está sendo empurrado para frente, que uma hora vai ter que ser quitado com os salários que vão estar também atrasados. Os acordos feitos com os jogadores na gestão do Alexandre Campelo não foram pagos. O ato trabalhista, a gente saiu, os funcionários mandados embora, tá gerando multa diária, porque não acertaram ali a indenização desses funcionários. Tudo errado na gestão, tudo errado dentro de campo, e daí a gente entende por que o Vasco é um dos últimos colocados da Série B, e hoje com o futebol que vai fazer ou vai credenciar o Vasco a brigar para não cair para a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro e fechar as portas de vez. É por isso que a gente está se levantando para brigar contra esse sistema safado que tem enfiado dentro do Vasco da Gama, com cardeais, com pessoas se beneficiando do clube, enquanto o Vasco vive as mínguas. #fora do Vasco. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.